começou a ver as distribuições teóricas. Por que distribuições teóricas? São modelos já estudados de anos e anos. Ah, tudo bem, Diogo, sem problema. De anos e anos que foram sendo estudados e as suas conseguiram configurar as distribuições, depois da configuração dos resultados, eles conseguiram criar funções que descreviam esses resultados, certo? Conforme a configuração que eles conseguiram identificar. Então, a gente viu já as 3 primeiras que na verdade, existem bem mais. A gente pode ter para discretas, né? Tem a Bernoulli, binomial, geométrica, hipergeométrica, tem mais algumas outras, né? E a Poisson, a gente acabou vendo só as 3 iniciais, né? Bernoulli, binomial e Poisson, devido ao tempo que é limitado. E aí, hoje a gente vai começar a ver algumas, a gente já comentou alguma coisa, principalmente a primeira e a segunda, né? Uniforme exponencial. A gente vai ver mais a fundo, já conhecendo, estudando as FDPs delas, né? E uma outra aplicação, então a gente vai ver as variáveis aleatórias contínuas, as distribuições para variáveis aleatórias contínuas. Então, uma vez que a gente está falando de variável aleatória contínua, a gente está trabalhando com FDP, função, densidade e probabilidade. Não mais função de probabilidade. Lá nas discretas, a gente trabalha com FP, função de probabilidade, tá? Então, tem essa primeira mudança, quando a gente muda de natureza as variáveis aleatórias. Então, a gente vai ver o modelo uniforme, exponencial, gaussiano, né, ou normal, Q quadrado, T de student e F de Snedecke. A primeira delas, mais simples, é a uniforme, distribuição uniforme, o modelo uniforme, dá na mesma. A gente já viu alguma coisa, a gente calculou esperança, variância. Eu calculei esperança, vocês calcularam a variância, certo? Mas eu não falei que lá era o modelo uniforme. Falei, esse aqui a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que é o modelo uniforme? Ou a distribuição uniforme? Basicamente, a sua FDP é dada por uma função, várias delas, pessoal, a gente vai ter essa função condicional, né? Se acontecer isso, usa a primeira. Se acontecer isso, usa a segunda, tá? Mas, em geral, a gente trabalha só com a parte onde não é zero, né? Porque a gente não vai fazer muita coisa com o zero. Então, a gente usa, geralmente, aqui, força de expressão, a gente usa só a f de x igual a ser 1 sobre b menos a. O que ela diz? Ela diz que dentro do intervalo de A até B, todos os valores têm a mesma probabilidade de ocorrência. Então, por exemplo, que o A começa em 1, começa em 0 até 1, certo? Dentro desse intervalo, os infinitos números que existem entre 0 e 1, cada um deles tem a mesma probabilidade de ocorrência, certo? Qual que é? Aí tem que calcular lá a probabilidade. Lembrando que a f de x, a FDP, a análise é diferente da FP. Quando eu falo lá na FP, P de 5 deu 0,9, quer dizer que a probabilidade do 5 ocorrer é de 90%. Aqui, se eu falar que f de 5 igual a 2, não quer dizer que a probabilidade de 5 ocorrer é igual a 200%. 2 inteiros, 200%. É totalmente diferente. Aqui, a probabilidade é dada pelo cálculo da área. Então, um pouquinho mais complicado de se abordar, tá? Não é tão simples de se visualizar. Lá, P de 5 igual a 0,9, que eu falei, né? 90% de ocorrer o número 5. O resultado 5, melhor dizendo. Aqui, f de 5 ser igual a 2 não quer dizer nada, não quer dizer que é 200% de ocorrer o 5, tá? É totalmente diferente. Até porque a gente lembra, né, que a probabilidade nas contínuas, a gente viu da característica da FDP, a probabilidade de x ser igual a um número fixo, né, dá zero, porque a integral do número x0 até x0 dá zero, ok? Temos aqui a esperança dela, ou seja, a média é o ponto médio do intervalo, se o intervalo começa em A e termina em B, a sua média é esperado que os valores de x caiam próximos, não, caem no ponto médio do intervalo. E a variância é b menos a ao quadrado dividido por 12. Professor, no cálculo que a gente fez na aula passada, a gente chegou em a menos b elevado ao quadrado. Não tem problema. B menos a elevado ao quadrado igual a menos b elevado ao quadrado. Só fazer, 3 menos 5. Não, desculpa, colocar a igual a 3 e b igual a 5. Então, 5 menos 3 ao quadrado dá 5 menos 3, 2, elevado ao quadrado, 4. E se eu inverter, colocar 3 menos 5, 3 menos 5 menos 2 elevado ao quadrado, mais 4. Então, tanto faz a ordem. Ali é como se fosse um módulo, entre aspas, né? B menos A ao quadrado igual a A menos B ao quadrado. Beleza? Isso é uma igualdade. Ok? Então, aqui, né, como falei, acabei não comentando, onde que a gente utiliza? A gente não. Onde é utilizado
é a distribuição uniforme, para gerar, basicamente, né, nos computadores, para gerar números aleatórios dentro de um certo intervalo. Então, em geral, o computador, né, o gerador de números aleatórios, ele sempre trabalha no intervalo de 0 a 1. Você pode aumentar, diminuir, dependendo da linguagem de programação, você consegue criar, eu sei que o Python, você consegue colocar um intervalo. Eu quero gerar um número, 5 números aleatórios que variam de 9 a 25. Você consegue até fazer só pegar números inteiros também. Então, né, são funções criadas dentro da linguagem de programação. Então, cada linguagem tem a sua facilidade ou suas funções programadas. Aqui, o segundo modelo, o modelo exponencial. A gente também já viu, a gente já calculou algumas coisas, principalmente quando a gente trabalha com tempo de vida, tempo de funcionamento de equipamentos. Então, a gente, em geral, trabalha com com a distribuição exponencial. Então, aqui, só a leitura que eu esqueci de comentar, né? Quando a gente fala por exemplo, aqui atrás, ó, X til U AB, que significa X tem distribuição uniforme de parâmetros AB, ou intervalo de A até B. X tem distribuição exponencial com parâmetro θ. Tá? Parâmetro é um valor que a gente utiliza um valor numérico fixo, né? Por isso que se chama parâmetro, que a gente utiliza na sua FDP. Tá? A FDP, vejam de novo, tem dois casos, ela é condicional. Se x for maior ou igual a zero, a gente usa θ, e na menos θx. Tá? Se x for menor que zero, não tem como, né? A gente não trabalha, uma vez que a gente usa a exponencial para tempo de vida, essas coisas assim, probabilidade, né, de durar tanto tempo de vida, não faz sentido a gente analisar a parte negativa do tempo. Então, a gente considera zero para valores de x menor que zero. Novamente, como a gente já vai, né, forçar a usar só para valores maiores ou iguais a zero, a gente pode só descrever a parte de cima. Beleza? Onde a esperança ou a média matemática ou o valor esperado é igual a 1 sobre o parâmetro θ, e a variância igual a 1 sobre o parâmetro θ ao quadrado. Então, se eu falar, sei lá, certo tipo de lâmpada tem tempo de vida médio de 1 milhão de horas. Determine o parâmetro θ para essa lâmpada. Então, vai ser 1 milhão de horas igual a 1 sobre θ, passa o θ multiplicando, passa 1 milhão dividindo. Então, vai ser o quê? Θ igual a 10 a menos 6. Tá? Então, determinar, saber, conhecer ou a média ou o parâmetro é muito importante para a gente poder desenvolver o problema. Às vezes, a gente não tem o valor do parâmetro, mas tem o valor da média, tem o valor da variância. A gente consegue determinar o valor do parâmetro para poder substituir na FDP. Ok? O nosso parâmetro, faltou dizer aqui que o parâmetro é sempre maior ou igual a zero. Maior que zero, melhor dizendo, ele não pode ser negativo. Se ele for negativo, com esse menos ele fica positivo. Uma exponencial elevado a algo positivo vai para mais infinito. Né? Então, a gente não pode ter algo com um tempo de vida igual à probabilidade. Né? O tempo de vida maior igual ao infinito, ou que cresce com o passar do tempo. Qual a probabilidade do componente sobreviver 10 horas? É tanto. Sobreviver 20 horas, é maior que a anterior. Sobreviver 30 horas, maior que a anterior. Então, conforme vai aumentando o período X, né, o intervalo de tempo X, que a gente pergunta, maior a probabilidade de sobrevida, até ela chegar ao ponto de ultrapassar 100%. Não faz sentido nenhum, tá? Talvez tenha faltado só colocar aqui um θ maior ou igual a zero, tá? Tem que colocar o maior igual a zero aqui. Beleza? Esse é o modelo exponencial. Vamos fazer um exemplo, porque a partir o uniforme ele é interessante, mas, né, não é tão aplicável, né? O exponencial já tem um pouquinho mais de aplicação. Vamos fazer dois exemplos, quer dizer, um exemplo e um exercício, eu faço o exemplo, vocês fazem o exercício, e a gente corrige na sequência. Então, o tempo de vida X em horas das lâmpadas elétricas fabricadas por certa companhia é uma variável aleatória tendo a FDP dada por. Então, está descrito aqui, ó. A f de x é igual a, se x for maior ou igual a zero, k vezes e na menos 0,02x. E zero se, caso contrário. Caso contrário do quê? Dessa condição. Qual é o contrário dessa condição? X menor que zero. Tá? Isso significa o caso contrário. Beleza? Primeira letra A, calcule o valor de K. Simples, né? Segundo, qual é a probabilidade do tempo de vida de uma lâmpada desta companhia ser superior a 600 horas? Beleza? E letra C, qual é o tempo médio de vida esperado? Então, vamos fazer por partes, né?
Então, vamos começar. Primeiro, para determinar o valor de K, a gente tem que pensar, a gente tem que lembrar quais são as propriedades da FDP. A gente vai usar uma delas, que diz a propriedade do FDP, a primeira propriedade da FDP. Na verdade, a segunda, desculpe, a segunda propriedade. A primeira propriedade da FDP diz que f de xy é sempre maior ou igual a zero, tá? Para dar sempre positiva a integral. A segunda diz o seguinte, se você calcular a integral de menos infinito até mais infinito, lembrando que menos e mais infinito são relativos, né? Depende aqui da FDP. Então, a integral de menos infinito a mais infinito da FDP tem que dar 1. Ou seja, você pegar todos os possíveis valores, né? Aquela área tem que dar 100%. Ou seja, a gente vai substituir, então, a FDP. Por que eu não coloquei a parte onde x é negativo? Porque eu sei que é zero. Eu vou somar zero, vai dar zero. Né? Ou melhor, não vai mudar o meu valor. Então, eu só vou pegar onde ela é relevante. Abaixo, x menor que zero, ela é irrelevante, porque ela sempre vai dar zero. Eu teria que fazer calcular a integral de menos infinito, aqui ó, menos infinito até zero, do número zero. Vai dar zero com certeza. Então, eu vou fazer só a integral de zero até mais infinito da minha FDP, que é onde é parte relevante, onde vai ter probabilidade diferente de zero. Só quem que é minha FDP por enquanto? K vezes e elevado a menos 0,02x. Porque eu quero saber o valor do K. E eu sei das propriedades de FDPs que isso tem que dar 1, ou 100%, dá na mesma. Beleza? Agora eu vou integrar essa funçãozinha aqui e isolar K no final. Então aqui a minha integral, primeira coisa, joguei o K para fora, que é constante, né? Normal. E vou fazer o seguinte, vou calcular essa integral aqui. Então aqui essa equação vai dar K, tá aqui fora, e na menos 0,02x, 002x, na verdade, desculpe, dividido pelo menos 0,002, certo? Variando de 0 a mais infinito. E isso tem que dar 1, tá? Não é que o resultado disso já deu 1, tem que dar 1. Agora a gente vai substituir. Teorema fundamental do cálculo. No limite superior, menos no limite inferior. Mais com menos, sai um menos, né? Então fica assim, ó. Eu já joguei o K sobre menos 0,02 para fora. Então, já não vai mais ter divisão aqui dentro. Então vai ficar E na menos 0,002 vezes infinito. Como é negativo, o expoente, isso aqui vai ficar 1 sobre a exponencial de 0,002 vezes infinito. 1 sobre E elevado a infinito, vai para zero, tá? Menos, certo? E na menos 0,02 vezes zero. Menos 0,02 vezes zero dá zero. E na zero, 1. Com esse menos aqui da frente, menos 1. Só que com esse menos, ou melhor, esse menos aqui da frente com esse menos com menos mais. Então vai ficar assim, ó. K, aqui deu 1, né? Só lembrando, isso aqui dá 1. Beleza? Vai ficar K sobre 0,02. O K está dividindo, passa multiplicando. Então, K tem que ser 0,002. Que é o mesmo que está aqui. Óbvio, se a gente souber, a gente sabe, né? Mas supondo que a gente não soubesse, quanto que tinha que ser K? É só olhar aqui. Olhar o modelo exponencial. O mesmo θ que está multiplicando x tem que ser o θ que está multiplicando exponencial. Então, eu já poderia ter feito direto, né? Aqui é só uma justificativa óbvia. Beleza? Então, a gente sabe que a nossa FDP agora é f de x igual a 0,002 vezes e na menos 0,002x para x maior ou igual que zero. Para x menor que zero não importa. Letra B. Ó, já substituí aqui, ó. Já substituí o 0,002. Letra B. Qual é a probabilidade do tempo de vida de uma lâmpada dessa companhia ser superior a 600 horas? Então, de uma única lâmpada, qualquer. Chegou meu lote lá na minha loja, eu vou pegar uma e testar lá, vou ligar ela e deixar ela ligada 600 horas. Qual que é a probabilidade de que ela não falhe durante essas 600 horas? Vamos lá, vai ser o quê? Lembrando que na FTP são as integrais. Então, probabilidade de x maior ou igual que 600, a integral, já que é maior, tem que durar pelo menos 600. Então, vai ser maior ou igual a 600. Na FDP, a integral de 600, que é o limite inferior até mais infinito, dura mais do que 600. Então, de 600 a mais infinito, da FDP 0,00x e na menos 0,00x dx. Beleza? Essa integral primitiva que a gente já calculou, fica menos e na menos 0,002 vezes x, aplicado de 600 a 1000, não sei de onde tirei esse 1000, a mais infinito, limite superior menos limite inferior. Então, menos e na menos 0,002 vezes infinito, que vai dar menos infinito,
e elevado a menos infinito vai para zero, então esse primeiro corta, vai para zero. Menos, menos, esse menos é o teorema fundamental do cálculo, esse menos aqui da frente. Menos 0,002 vezes 600. Ou seja, já que esse aqui deu zero, e menos com menos dá mais, dá elevado a menos 1,2. 0,002 vezes 600 dá 1,2. Fazendo essa continha, a gente tem que a probabilidade de durar mais do que 600 horas, na verdade, dos 600 horas, né, chegar pelo menos a 600 horas, é de 30%, aproximadamente 30%. Letra C, qual é o valor médio, ou melhor, qual é o tempo médio de vida esperado? A gente sabe que, já que é uma distribuição exponencial, é 1 sobre θ. 1 sobre θ, só que nosso θ é 0,002, ou seja, faltou um Hzinho, né? 500 horas. Beleza? É de 500 horas. Passam lá, então. A vida média de um satélite é de 25 anos. Seguindo o modelo exponencial. Seja x a variável definida... Também ruim isso, né? A variável definindo o tempo de vida do satélite. Acho que podia ter uma vírgula aqui, né? Ou aqui. Seguindo o modelo exponencial, vírgula, x, a variável definida, o tempo de vida do satélite. Isso aqui em português nunca foi meu forte. O importante, calcule a probabilidade do satélite durar o dobro da sua vida média, ou além do, né, pelo menos, aqui, leiam pelo menos o dobro da sua vida média, ou seja, mais do que 50 anos. Primeira parte, segunda parte, se um conjunto de 1000 satélites são lançados, qual o número de satélites existirão depois de 13 anos? Seja de 13 ou mais, né? Então, só voltando aqui, né, a vida média de um satélite é de 25 anos, seguindo o modelo exponencial. Seja x a variável definida, o tempo de vida do satélite, calcule a probabilidade do satélite durar o dobro de vida, pelo menos o dobro de vida, né, ou seja, 50 anos. E segundo, se um conjunto de 1000 satélites são lançados, qual a probabilidade qual o número de satélites existirão depois de 13 anos? Então, ou seja, durarão mais do que 13 anos, certo? Então, só aqui o enunciado de novo, vamos para a primeira coisa, né? A gente tem que calcular, vejam que eu havia comentado, às vezes não é dado o valor do parâmetro. E fala, por exemplo, a vida média do satélite. Então, a esperança de x, já que x conta não, média, vida, tempo de vida de um satélite. Então, a esperança de x é igual a 1 sobre θ. Se a esperança ou a vida média de 25 anos, 25 é igual a 1 sobre θ, fazendo aqui o troca de posição, né? Θ passa multiplicando e 25 passa dividindo, quer dizer que θ, o parâmetro da exponencial vale 1 sobre 25, que é 0,04. Beleza? Que aqui, até aqui é tranquilo. Próximo passo agora é substituir esse parâmetro θ no modelo exponencial, já que está dizendo que, ó, variável, aqui, ó, seguindo o modelo exponencial. Então, nossa FDP, que é θ na menos θx, vira 0,04 na menos 0,04x. Ok? Tá aí, a probabilidade que em ambos os casos, né, durarem mais do que x anos, o tempo de vida ser maior que um x, que é um número fixo, é a integral de 0 a mais infinito, de 0,04 vezes e na menos 0,04x dx. Então vai ficar como? Probabilidade de durar mais do que 50 anos. Vai ser a probabilidade aqui, né, integral de 50 mais infinito. Vai durar mais do que 50 anos. Da FDP, certo? A gente já sabe calcular isso aqui facilmente. Vai ficar menos e na menos 0,04x, variando de 50 mais infinito. No mais infinito, a gente já sabe que vai dar zero, porque vai ficar menos infinito, e elevado a menos infinito, dá zero, vai para zero. Menos com menos mais. Então, vai ficar elevado a menos 0,04 vezes 50, que dá 2. E na menos 2 dá 13,53%. Certo? Então, dura mais do que os 50 anos, ou seja, que ele dure pelo menos o dobro da vida, um satélite específico lá, é de 13 aproximadamente 14% de chance. Para que ele dure pelo menos o dobro da sua vida útil. Vida útil não, sua vida média, melhor dizendo. Né? Sua vida útil já é um pouquinho diferente. O próximo diz, se se 1000 satélites são lançados, quantos existirão depois de 13 anos? Ou seja, a probabilidade deles durarem
por que eu tô com 30 na cabeça? 13 anos, tá? Só que aí quem vai ter uma probabilidade, um valor de 0 a 1, daí a gente multiplica pelo número de satélites lançados, a gente tem o número que vão durar mais que 13 anos. Então, de novo, o importante é calcular isso primeiro, o final, só que a gente multiplica por 1000. Então, fica a probabilidade de x maior ou igual que 13 anos, de 13 é mais infinito, é a mesma conta aqui de cima, só que o ponto inicial é 13, certo? Aqui era 50. Então, fica menos e na menos 0,04, desculpe, x, de 13 a infinito. O primeiro vai dar 0, certo? O segundo é e, menos com menos, mais 0,04 vezes 13 deu 0,52. Então, elevado a menos 0,52 dá 0,5945. Então, aproximadamente, após 13 anos, aproximadamente 60% dos satélites ainda estarão vivos. Vejam, o tempo médio de vida é de 25 horas, certo? Eu falei, metade do tempo médio de vida deu um pouquinho acima da metade dos satélites. 40% dos satélites já pifaram com 13 anos de vida, beleza? Como ela não é simétrica igual ao normal, que é a próxima que a gente vai ver, a relação a viver até a média e viver além da média não é simétrica, não é metade. Então, viver até a média vai ser 50%, a partir da média vai ser 50%. Também 50%. Não, ela não é simétrica. A gente já vai ver com os gráficos. Beleza? Ou seja, se só 0,59, aproximadamente 60% sobrevive, quantos N de 13 anos, ou seja, quantos satélites depois de 13 anos? Aproximadamente 595 satélites. É acima da metade, né? Continuando, agora vamos para a distribuição normal, o modelo gaussiano, dá na mesma. Então, a gente tem que x tem distribuição normal com parâmetros μ e sigma quadrado, ou seja, parâmetros média e variância, certo? Então, quando a gente fala, x tem variância, média igual a 10, a gente não precisa fazer essa continha igual a gente fez aqui na anterior, a gente tem que fazer, média era igual a 25. A gente tem que fazer uma divisão, né? Quer dizer, a continha, 1 sobre θ igual a 25, certo? Porque o parâmetro θ é o inverso da média. Já que no modelo normal é direto, a média é a própria média, óbvio, né? E a variância é a própria variância, a gente já vai ver isso. Então, ela é uma das mais importantes, se não for a mais importante das distribuições de probabilidade. Muitos modelos a gente pode ou aproximar pela normal, né, dizer que é aproximadamente normal, ou realmente segue uma distribuição normal, ou gaussiana, né, pode ser o nome, os dois nomes a gente usa muito, em geral, eu uso mais gaussiana. Mais normal, mais rapidinho de se falar, né, principalmente quando for normal padrão, que a gente vai ver daqui a pouco. Falar gaussiana padrão é estranho, mas o ideal seria, né, gaussiana padrão. Então, aqui a gente tem, né, por exemplo, tem aqui cálculo de altura, pressão, várias coisas, pressão arterial, pressão atmosférica, várias medidas a gente consegue modelar por uma distribuição normal. Geralmente, ela acontece quando a gente tem uma distribuição de dados muito grande. Em geral, por mais que a variável aleatória siga outra distribuição, quando a gente aumenta o número de observações, tende, né, a ser uma normal. A não ser que seja muito, né, forçado, uma distribuição normal, por aí vai. A gente vai ver a T de student, aqui quadrado e a F, mesmo assim elas têm uma semelhança razoável com a normal. Aqui então a gente tem, que é o famoso que a gente chama, não parece, mas a gente chama de sino, até parece um sino, se a gente fechar aqui, parece um sino, né? Que é o gráfico da normal. Então, como é a FDP da normal? 1 sobre sigma, raiz quadrada de 2π, vezes, né, e na menos 1 sobre 2, que multiplica x menos μ sobre sigma ao quadrado. Então, é uma exponencial, basicamente é uma exponencial, que é o mesmo, bem parecido com o modelo anterior. Só que ele tem esses parâmetros, essas constantes, além do que a gente tem lá no θ apenas da exponencial. Mas é uma função exponencial, com um expoente negativo, inclusive. Tá? A sua esperança é o próprio, ou a sua média é o próprio μ, e a variância é o próprio sigma quadrado. Então, quando eu falar, tem média 10, então você coloca μ igual a 10, então você vai colocar 10 aqui, e tem desvio padrão igual a 2, já vai colocar, desculpe, desvio padrão não, variância igual a 2.
Você já vai colocar 2 aqui na equação e aqui na equação, certo? Ela é mais simples de se trabalhar, não tem que ficar fazendo uma conta para determinar o valor do parâmetro. O próprio parâmetro é a média e a variância. Mais simples dos demais. Na exponencial, o parâmetro é inverso da média e 1 sobre, né, o parâmetro ao quadrado é inverso da variância. Então, um pouquinho mais complicado de se determinar. Aqui está o sino da exponencial, da normal, da gaussiana. Ela tem alguns pontos importantes. O primeiro ponto aqui, que a gente chama ponto central, né, que é o seu máximo, já vai estar descrito isso no próximo slide, mas o seu máximo ocorre na média, mi, e ela tem 2 pontos de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Onde a derivada está embaixo da curva e passa para cima. Ou seja, onde ela deixa a derivada deixa de crescer e passa a decrescer. Então, nesse ponto, que é mi menos um desvio padrão, a derivada estava crescendo, 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 e ela começa a decrescer, decrescer, decrescer. Não quer dizer que ela passa a ser negativa, ela começa a decrescer. Então, ela era crescente, crescente, chegou nesse ponto, ela está diminuindo, ou seja, ela passa a ser decrescente, certo? Mesma coisa aqui, aqui ela é decrescente, decrescente, chegou nesse ponto de mi mais sigma, ela passa a ser crescente, 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 a derivada, certo? Ou seja, ela deixa a taxa de crescimento dela começa a diminuir, então ela passa a ser decrescente, como nós dizendo, aqui ela está decrescendo bastante, chega no momento que ela começa a aumentar, ou melhor, diminuir o decrescimento, ou seja, aumentar mesmo a curvatura, então ela passa a ser crescente, beleza? Só que tem um problema. Imaginem só agora, antes de mostrar isso, mas eu vou fazer uns comentários. Imaginem só, se vocês pegam lá um modelo onde x é a altura dos alunos da nossa turma de hoje, tá? X tem média igual a 1,72, como eu havia comentado, e desvio padrão igual a 1,2 metros, tá? 1,72 metros e 1,2 metros. Peço desculpas ao pessoal de mecânica que está usando essa unidade, metros, né? Mas é mais fácil para deixar os números menores. O pessoal de produção também, né, que aprende tudo a medir em milímetros, né? Dimensões em milímetros, e vai ficar medindo em metro, né? Não é civil, né? Aí, o que acontece? Digamos que você vai mudar agora para um outro cálculo. Faz o seu cálculo das probabilidades lá. Calcula a integral desse trambolho aqui, né? Para mim, desculpa, igual a 10 e sigma 1,2. Agora, suponha que você tem um outro. Você vai ter lá uma outra média da idade. 21 anos, com desvio padrão de 2,2 anos, para mais ou para menos. Você vai ter que fazer outra integral, com os mesmos, uma integral de uma função bem complexa, com outros 2 parâmetros diferentes. Então, ela é meio estranha, não estranha, mas é muito complicado de trabalhar diretamente com o modelo normal, o modelo geral. Então, o que a gente faz? Antes, né, disso, eu vou falar das propriedades. Eu já tinha, na verdade, já tinha comentado todas as propriedades. Né? Primeiro, antes de falar do próximo modelo que a gente vai ver. Ela é simétrica em relação a x, ou seja, esse lado de a probabilidade do lado de cá é igual ao do lado de probabilidade do lado esquerdo do mi é igual à probabilidade do lado direito do mi. Ela é simétrica, ou seja, o gráfico é idêntico em relação ao eixo que passa por mi, tá? Segundo, ela tem máximo, que eu já havia comentado, em mi, então o pico dela aqui vai ser no mi. Terceira, ela é duplamente assintótica. O que significa assintótica? Quando a gente faz, o x tender a mais infinito, ela vai para zero, ou seja, ela converge quando o x vai para mais infinito e converge quando o x vai para menos infinito. Essa assintoticidade, isso. Quer dizer isso, quando você faz, ela converge quando o parâmetro lá dela, ou a variável dela, tende a mais infinito. Se a gente diz que uma estatística é assintótica, quer dizer que quanto maior o tamanho da amostra dela, melhor a convergência dela. Tá? Então, isso quer dizer, então, ou seja, se a gente tem uma amostra muito pequena, a convergência é muito fraca. Beleza? Então, se a gente faz o limite de x indo para menos infinito da FDP, igual ao limite de x indo para mais infinito da FDP, que é igual a zero. Só olhar aqui, né? Se eu andar para a direita, ela vai se aproximar do zero, e para a esquerda também. E quarta e última, já havia comentado, os 2 pontos de inflexão. Média menos um desvio padrão, um ponto de flexão, média mais um desvio padrão, um segundo ponto de flexão, tá? Só que aquilo que eu falei, é muito difícil, para cada parâmetro θ desculpe, mi e sigma quadrado, a gente vai ter que calcular uma FTP. Então, o que a gente trabalha com a normal padrão, que ela é mais simples, a gente não precisa fazer para cada, por mais que a gente
que a gente mude os parâmetros de mi e sigma quadrado, a gente vai ter sempre a mesma equação. Então, o que é a normal padrão ou normal reduzido? Eu uso o nome de normal padrão. É uma distribuição normal, só que ela é fixa. A sua média é igual a 0, desculpe. A média é igual a 0, o seu desvio padrão é igual, a sua variância é igual a 1. A sua FDP fica resumida. Como o sigma é igual a 1, então é 1 sobre a raiz de 2π, vezes z elevado a menos z ao quadrado sobre 2. Mas quem que é esse z que apareceu do nada? Z é o que estava aqui dentro, ó. É exatamente o que está aqui dentro. X menos μ sobre sigma. Virou z apenas. Troco para z. Fiz uma mudança de variável, certo? Com isso, eu concluo que a média é sempre igual a 0 e a variância igual a 1, que por sua vez é igual ao desvio padrão. Ok? E aqui, veja, o gráfico continua o mesmo. O que muda desse gráfico para esse gráfico de trás? Aqui, a média estava deslocada. A média, só se o μ for exatamente igual a 0, que ela vai aparecer aqui no meio. Já nessa, sempre o μ vai ser igual a 0. Beleza? Então, ela é sempre simétrica, o lado esquerdo negativo, o lado direito positivo. E a nossa variável passa a ser a variável z agora, e não mais a x. Beleza? Qual que é a outra vantagem? A gente pode trabalhar agora com valores tabelados ou com software, né? A gente vai trabalhar basicamente com Excel. Então, aqui, só falando, né, já tinha comentado, o gráfico é o mesmo gráfico da normal, né, entre aspas, só que, como eu falei, ela é centralizada no zero, e não mais em μ. Então, esse lado D igual ao lado negativo, para Z negativo, o lado do Z negativo igual ao lado do Z positivo, certo? Só que ela não vai mexer para a direita e para a esquerda, é sempre fixa o seu pico aqui é no zero, tá? Sempre fixa no zero. Dá até para calcular quanto vale essa altura máxima, é só colocar zero no lugar do x, desculpe, do z. Vai ficar zero ao quadrado, zero, então vai ficar 1 sobre, deixa eu fazer aqui a conta, 1 dividido, epa, não é esse aqui não ainda. 1 divide raiz quadrada de 2 vezes π, que dá 0,3989. Então, esse aqui, ó, deixa eu até colocar aqui, deixa eu ligar aqui a canetinha. Não era para fazer isso. Esse pico aqui em cima, começou já com as pane. Aqui, né, vale, como eu já havia comentado, 0,3984, se não me engano. Não, desculpe, 39,89. 89 é o maior valor dela, certo? Que ocorre no zero. Aí, para todas as demais, né, normais padrão, sempre vai ser esse pico, beleza? O gráfico vai sempre ser o mesmo. O que vai mudar é onde a gente pega aqui a probabilidade. Então, veja aqui. O que é toda essa área em azul aqui? É a probabilidade de Z menor ou igual a C. Então, para cá, deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui em azul, deixa eu colocar aqui em azul. Azul escuro, praticamente. Essa parte aqui é o quê? É a probabilidade de Z ser menor ou igual a Z crítico. Lembrando que Z maiúsculo, que é o nome da variável, Z crítico é o valor numérico. Essa daqui eu vou colocar em outra cor, vou colocar se eu colocar branco não vai dar, né? Vou colocar aqui um verdinho, mais clarinho. Essa daqui, essa probabilidade aqui, ela é a seguinte, probabilidade da Z maiúscula ser maior ou igual também, dá na mesma, a Z crítica. Que é isso que a gente tem. Lado aqui, até o Z crítico, essa é a probabilidade de Z, variável aleatória, ser menor ou igual a Z crítico, e essa do lado de cá, a probabilidade do Z ser maior ou igual a Z crítico. Professor, por que você colocou igual nos dois? Se é igual em um, não pode ser no outro. Lembrem-se que a probabilidade na igualdade é zero. Então, posso colocar o igual, posso deixar sem o igual, vai dar na mesma. Não muda a probabilidade. Beleza? Então, continuando, vamos fazer uns exemplos aí, né? Falando demais já. Vou fazer um exemplo aqui. Então, uma indústria fabrica peças mecânicas cujas medidas dos diâmetros são normalmente distribuídas. Então, quando fala alguma coisa, às vezes não vai estar escrito explícito, tem distribuição normal, ou tem distribuição gaussiana. Em geral, a gente coloca, são normalmente distribuídos. Por que é normal? Por que recebeu esse nome de normal?
porque é o que mais ocorre. Por isso, normalmente, tem distribuição tanto. Beleza? Com média, ou seja, Mi igual a 40 milímetros, e desvio padrão, sigma, lembre-se, desvio padrão é o sigma, variância é o sigma quadrado. Então, desvio padrão, 2 milímetros. Calcule a porcentagem de peças defeituosas fabricadas, sabendo que o setor de controle de qualidade dessa indústria classifica como defeituosas as peças com diâmetros externos. O quê? Se as peças... aqui está errado. Sabendo que o setor de controle de qualidade dessa indústria classifica como defeituosas peças com diâmetros externos superiores, ou melhor, inferiores a 37, superiores a 44, ou se desviam em 2 milímetros da média. Beleza. Ok, vamos lá então. Só o texto tem que dar uma mudadinha, né, que acontece, normal. Né? O professor de matemática geralmente não é muito bom com português. Então aqui, todo o resumo disso aqui está feito aqui em cima. Mi igual a 40 milímetros e sigma igual a 2. Pronto, tá o resumo do enunciado. Tá? Primeiro, qual a probabilidade das peças terem menos lá do que 37 milímetros, já que a média é 40 e o desvio padrão 2. Então, se a gente não usasse a normal, olha como seria a nossa conta. Seria a probabilidade de x menor que 37 milímetros, seria a integral de 0 a x. Por que 0, professor, não menos infinito? Porque tem como uma peça ter uma medida menor que 0 milímetros? Medida negativa? Eu acho que não faz sentido nenhum no mundo real, né? Beleza? Então, por isso que é de 0 até um x. Qual o x? Nesse caso, nosso x aqui minúsculo é o 37. Então, a integral de 0 a 37. Qual é a nossa função? 1 sobre sigma, ou seja, 1 sobre 2 raiz de 2, pi, vezes z elevado a meio, menos meio, de x menos 40, x menos mi, sobre 2 ao quadrado. E até o desenvolvimento das tabelas, ou até o desenvolvimento da normal padrão, a gente tinha que calcular essa integral, que não é nem um pouco simples. A gente tem que usar a função gama, se eu não me engano, tem a distribuição gama e tem a função gama. A gente usa a função gama, um monte de coisa, para calcular essa integral. Não é simples, é bem complexo. Até porque é elevado a menos meio de x quadrado, x menos 40 sobre 2 ao quadrado, essa primitiva não existe. Então tem que usar algumas adaptações lá. Então o que a gente vai fazer? A gente não vai fazer isso aqui nunca, nunca. Acabou? Isso aqui na época das pedras, a gente fazia essa conta. Certo? Pode usar a tabelinha, que eu não vou cobrar a tabelinha, não indico usar a tabelinha. Até evito de ensinar a usar a tabela, para não passar mais para frente. Isso acabou, o negócio de usar a tabela. Vai direto no Excel, vai direto no software estatístico. Muito mais rápido do que você ficar cruzando linha, coluna, a probabilidade com a coluna dos graus de liberdade. Não precisa mais disso, tá? Ainda mais a leitura da tabela da Z, até eu me confundo às vezes. Porque a probabilidade está no meio, aí você tem que pegar a linha com a coluna para achar o Z crítico, e é bem complicado. Então, direto no Excel. Fica como? Então, basicamente, primeiro, antes de mais nada, vamos normalizar isso aqui, ou seja, transformar de uma normal para uma padrão, padronizar ou normalizar. O nome disso aqui é normalizar, tá, os dados, ou nossa variável. Ou seja, transformar a nossa distribuição na normal padrão. Então, vou fazer x menos mi sobre sigma. Basicamente, o que está aqui, ó. Beleza? O que está aqui. Então, fica 37, quem que é x, melhor dizendo, né? X é o valor que a gente está testando aqui, ou que a gente está calculando a probabilidade. 37 menos 40 sobre 2, 37 menos 40 dá menos 3 por 2, menos 1,5. Aí o que a gente faz? Vai na tabela. Não vamos na tabela. Vai lá no Excel, abre o Excel e escreve igual dist ponto norm ponto n, abre parênteses, menos 1,5 ponto e vírgula verdadeiro. Por que ele é verdadeiro? Porque ele quer que você acumule todo o valor até 1,5. É exatamente isso que a gente está calculando aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente está calculando do menos infinito até 1,5. Esse menos, nosso 1,5 estaria aqui na esquerda, mas essa é a ideia que a gente está calculando, tá? O verdadeiro quer dizer que você está pegando acumulado, tá? E isso aqui, no Excel, vai dar o seguinte valor. Vai ser o P de C menor que 1,5, 0,0668.
Ou seja, qual a proporção ou a probabilidade de um diâmetro ter 37 ou menor que 37 milímetros? É de 6,68% das peças, né, fabricadas por essa máquina ou essa fábrica aqui. Ok? Professor, você não falou que a média é 40 milímetros? A média vai ter peças que vai ter mais do que 40 milímetros, vão ter peças que vão ter menos do que 40 milímetros, certo? 6,7% tem menos do que 37 milímetros. Então, a gente já consegue pegar. Se foi fabricado num dia 100 peças, aproximadamente 7 tem menos do que 37 milímetros. A letra B, ele diz, aqui só mostrando, né? Qual que é a probabilidade que a gente calculou? Essa daqui, ó. Lembrando que a probabilidade nas FDPs é a área, tá? E não é o valor daqui, é a área. Então, a área de menos infinito até menos 1,5 deu 0,0668. Aqui ela parece grande, né? Mas é só por causa do desenho. Foi mais fácil eu achar esse desenho aqui. Tá? Mas é essa área aqui, ó. Posso até fazer aqui um risco. Esse 0,06... que ele está em verde, né? Deixa eu pegar azulzinho aqui. Esse azul. Esse 0,0668 é exatamente essa área aqui. Essa área em azul. Beleza? Próximo. Agora o seguinte, ele fala, ó, a pergunta é, né? Qual era a probabilidade, ou qual a porcentagem de defeituosos se eles considerarem defeito ter menos de 37? Então, 6,68%. Segundo, ele disse, qual é a probabilidade ou qual a porcentagem de peças defeituosas se a gente considerar que o defeito é maior que 44? Mesma ideia. Então, X maior que 44 milímetros. Só que aqui é o contrário. Aqui era menor, então era de 0 até o valor. Se for maior, então é do valor até mais infinito. Qualquer dimensão maior que 44 é considerado defeito. Então, 44, 45, 46, 47, com 1 milhão de milímetros e por aí vai. Por isso que vai crescer até mais infinito. De novo, não vamos fazer essa integral aqui, eu só estou colocando para assustar. Vamos direto lá para o Excel. Antes de mais nada, a gente tem que normalizar. Como vai ser normalizar? Aqui, pegar isso daqui, né? Ou, por padrão, x menos μ sobre sigma. Certo? Só que esse aqui tem que ser maior que... Quem que é o nosso x sendo testado? 44. 44 menos 40 sobre 2. 44 por menos 40, 4 por 2, 2. Então, a gente quer saber qual é a probabilidade de z maior que 2. Certo? Então, é diferente, ao contrário, ó. Na letra A, a gente calculou esse daqui. Agora, a gente está calculando esse verdinho aqui. Esse verdinho. Beleza? Então, como vai ficar agora? Vai ficar assim, ó. A função fica um pouquinho diferente lá no Excel. No Excel é 1 menos a dist.normp.n, 2, que é esse valor aqui, ponto e vírgula verdadeiro. Porque o que ele está fazendo? Isso aqui vai dar aproximadamente 0,0228. Ou seja, aproximadamente 2% das peças tem um diâmetro maior que 44 milímetros. Beleza? O que ele fez? No Excel, ele fez a seguinte conta. Sempre que a gente faz esse daqui, ó, esse dist.normp.n, verdadeiro, a gente está calculando sempre a integral de menos infinito até o ponto destacado, até esse 2 aqui, nesse caso aqui destacado. Como eu quero calcular essa parte de cá, então eu fiz 1, que é toda a probabilidade, menos daqui do menos infinito até aqui. Então, este 0,02 equivale a esta área aqui, certo? Voltando, a área do menos infinito até o mais infinito é 1. Se eu quero só esse pedacinho daqui para frente, para a direita, eu faço tudo menos esse pedaço em branco aqui, que dá essa parte da frente. Só que tudo vale 1, esse pedaço em branco vale 0,9772. Por isso que eu tenho aqui 0,0228. Se desviam mais do que 2% da média. O que significa se desviar mais do que 2%? Então, ser menor que 38 ou maior que 42. Se tiver menos do que 38 é defeituoso, ou maior que 42 também é defeituoso. Então, eu vou fazer duas análises. Então, vai ficar, ó, de novo, normaliza os dois. X menos μ sobre sigma, menor ou igual que 38 menos 40 sobre 2, mais x menos μ sobre sigma, maior que 42 menos 40 sobre 2. Esse aqui vai dar 38 menos 40 menos 2 dividido por 2, menos 1. 42 menos 40 mais 2 dividido por 2, mais 1. Então, eu tenho que fazer os dois aqui.
Só lembrando, este daqui, como é menor ou igual, é só a função dist.normp.n menos 1 verdadeiro. Este aqui é 1 menos ela, né? Vou ficar assim, ó, no Excel. Dist.normp.n menos 1, que é do primeiro, ponto e vírgula verdadeiro, mais 1 menos, então eu tinha que ter colocado um parênteses aqui, mas essa daqui, ó, 1 menos dist.normp.n, abre parênteses, 1, ponto e vírgula verdadeiro, este todo aqui é referente só a isso aqui, ó. Beleza? Só para deixar bem explícito. Tudo isso aqui é referente a isso aqui, porque quando é maior ou igual é 1 menos a distribuição. Isso, fazendo as contas lá no Excel, vai dar, né, 0,3174. Então, 32, aproximadamente 32% das peças tem média, tem diâmetro menor do que 38 ou maior do que 42. Beleza? Tá aqui, ó, menor que 38 ou menor que menos 1, maior que mais 1. Então, isso daqui, este númerozinho, deixa eu achar aqui, este daqui é igual a este mais este. Deixa eu tirar tudo aqui. Vai ficar assim, ó. Então, entre 39 milímetros, né, menor ou igual a x, menor ou igual que 43 milímetros. 43 milímetros, tá? Assim que aparecer a seta para mim, aí, posso excluir isso aqui. Beleza? Então, ele vai estar assim. Eu só preciso colocar um desse aqui. Ctrl C, colocar aqui. Vai ser 39 menos 40 sobre 2, menor ou igual a x menos mi sobre sigma, 43 menos 40, ok? É uma beleza que ele some a seta, eu não sei onde está a seta aqui agora. Então vai ficar o seguinte. Está aparecendo para vocês aos poucos, né? Eu estou mexendo aqui mais ou menos. Ele vai ficar 39 menos 40 dá 1, então menos 0,5, até 43 menos 40 dá 1. Dá 3 por 2, 1,5. Ok? Como fica esse? Então, no Excel, vai ser o seguinte. Como ambos, né, as duas, bom, ele calcula sempre de menos infinito até um certo ponto, eu vou fazer o maior menos o menor, tá? Deixa eu só apagar esse daqui, ó. Apagar essa daqui. Beleza. Então, vai ser o maior menos o menor. Então, primeiro, o maior é 1,5 verdadeiro menos o menor, que é menos 0,5. Beleza? Então, esse daqui. Coloco aqui. Deixa eu jogar no Excel, que já está aberto aqui em algum lugar. Aqui. Então, fica igual dist.norm e 1,5 ponto e vírgula verdadeiro, não sei escrever verdadeiro, menos este ponto norm p.n menos 0,5 ponto e vírgula verdadeiro. Deu 0,6247. 0,6247. Beleza? E eu vou tentar desenhar aí rapidinho para vocês. Porque se eu for fazer o desenho no Paint, vai demorar um bocado. Então tá lá. Estar entre 39 e 43 milímetros. Então é o seguinte, probabilidade 39 milímetros menor ou igual que x menor ou igual a 43 milímetros. Né? Não vou nem jogar na integral, vai direto para o cálculo. Normaliza, 39 menos a média 40 sobre 2, dá 39 menos 40 menos 1 por 2 menos 0,5. Isso aqui é o z. 43 menos 40 por 2 dá 3 dividido por 2, 1,5. Beleza? No Excel vai ser o maior menos o menor. Beleza? Então vai ficar
dist.norm p.n de 1,5, que é a maior, ponto e vírgula verdadeiro, menos dist.norm p.n de menos 0,5, que é o menor, ponto e vírgula verdadeiro. Isso aqui vai dar 0,6247. Se a gente olhar lá no gráfico, ele é mais ou menos assim. Tá aqui Z, certo? Aqui 0. Ok? Ele faz assim, é o seno, tá? Ele diz o seguinte, eu quero de 1,5, vou colocar mais ou menos aqui 1,5, ou melhor, de menos 0,5, melhor dizendo, até 1,5. Então, é essa área total aqui, ó, que eu estou calculando. Tá? Deixa eu colocar assim para ficar mais quadriculado. Tá aqui. Esta área, de menos 0,5 até 1,5. Embora pareça que seja o mesmo, né? Esse menos 0,5 tinha que estar mais ou menos mais para cá, mas não tem problema. Essa é a ideia. Então, como a dist.norm, ela dá sempre integral o valor da integral de menos infinito até o ponto, então se eu quero só esse meio, eu faço de menos infinito até o 1,5, que é todo um cálculo lá. Aí, já que eu quero tirar a partir daqui, eu só faço menos a de menos infinito até 0,5. Até aqui. E excluo isso aqui. Então, este daqui, esse pedaço aqui, ó, é exatamente essa daqui, ó. Opa, não é essa aqui, não. Essa que a gente excluiu é exatamente essa segunda parte aqui. Beleza? Então, quando é entre dois valores, faz a distribuição da maior menos da menor. Beleza? Quando só é menor que um certo valor, só faz a distribuição desse valor. Quando é maior que um certo valor, faz 1 menos a distribuição desse valor. Ok? Os depósitos efetuados no Banco R durante o mês de janeiro são distribuídos normalmente, com média de 10 mil dinheiros e desvio padrão de 1.500 dinheiros. Um depósito é selecionado ao acaso dentre todos os referentes ao mês. Encontrar a probabilidade de que o depósito seja, letra A, de 10 mil ou menos, ou seja, vamos dizer lá, a variável aleatória que eu usei x, mas x menor ou igual que 10 mil, de pelo menos 10 mil, ou seja, maior ou igual que 10 mil, pelo menos quer dizer que um valor maior que 10 mil, um valor entre 12 e 15, e um valor maior que 20 mil. Primeira coisa, mi igual a 10 mil, sigma igual a 1.500, tá? Letra A, era perguntar qual a porcentagem de... Melhor, qual é a probabilidade do depósito ser de menos do que 10 mil reais, tá? Então vai ficar o quê? Fazia lá aquela integral, né? Integralzinha meio chata, não precisa fazer essa, vamos direto para a normalização. Então a gente tem que normalizar x menos mi sobre sigma. Só que o x é o próprio mi, então 10 mil menos 10 mil por 1.500 dá zero. Probabilidade de z menor ou igual que zero, joga lá no Excel, diz igual dist.norm p.n barra, não, abre parênteses, 0, ponto vírgula verdadeiro. Fecha parênteses, vai dar 0,5. Tranquilo. Por quê? Porque é valor de z menor que zero. Se a gente voltar lá, acho que tem um gráfico aqui, não tem o gráfico. Vou botar aqui um gráfico qualquer aqui, um bom, né? Não esse rabisco que eu fiz, ó. Para lembrar, daqui do zero, aqui é o zero. Do zero para a esquerda tem 50%, ou 0,5. Do zero para a direita tem outros 50%. Então, por isso que já deu que menor que zero, 50%. Segundo, pelo menos 10 mil, ou seja, 10 mil ou mais. Já vai direto para a normalização. X menos mi sobre sigma maior que 10 mil menos 10 mil por 2. 2? Por 1.500. Agora assim, ó, 1.500. Beleza? Mas, de novo, 10 mil menos 10 mil, 0 por 1.500, 0. Probabilidade, aí lembra, né? Quando é maior que um certo valor, é 1 menos a distribuição dist.norm p.n barra, abre parênteses, 0, ponto vírgula verdadeiro, fecha parênteses. Que também vai dar 0,5, porque a gente já fez essa aqui, ó, é exatamente de cima. Ficar 1 menos 0,5, que dá 0,5. Beleza? C, um valor entre 12 mil e 15 mil. Opa, então é o quê? Probabilidade de x está entre 12 mil e 15 mil. Seria essa continha aqui, de 12 mil a 15 mil. Não vamos fazer, óbvio. Então vai ficar o quê? Normalizar os três aqui. 12 mil menos 10 mil sobre 1.500, menor ou igual que x menos mi sobre sigma,
menor ou igual que 15.000 menos 10.000 sobre 1.500. Professor, tanto, qual que é a diferença de colocar menor, igual e menor? Nenhuma. Colocar menor, igual ou só menor não vai influenciar em nada, ok? Colocar o igual ou não, não influencia em nada. Então, fazendo as continhas aqui, as continhas, melhor dizendo, 12.000 menos 10.000, 2.000. 2.000 dividido por 1.500 dá 1,3333. 15.000 menos 10.000, 5.000. 5.000 por 1.500, 3,3333. Aí, quando está entre 2, foi a letra D do exemplo, calcula a distribuição, o valor na probabilidade do maior menos do menor. Então, vai ficar como? Dist.normp.n, abre parênteses, 3,3333, que é o maior, fecha parênteses, menos dist.normp.n, abre parênteses, 1,3333, que é o menor, ponto e vírgula verdadeiro, certo? Aí isso aqui vai dar quanto? 0,0908. Então, existe 9% de chance do depósito estar entre 12.000 e 15.000, ok? Primeiro aqui, né, qual é a probabilidade de ser menor que 10.000? 50%. Ser maior que 10.000 o depósito? 50%. Depósito estar entre 12 e 15.000? 9%. Ah, 9%. E qual é a probabilidade, última, do depósito escolhido lá, o acaso, ser maior do que 20.000? E no último, maior que 20.000. Ou seja, x maior que 20.000 ou maior ou igual, dá na mesma. Tem que normalizar, né? Esquecem isso aqui, eu só coloquei para mostrar como seria a conta. Normaliza. X menos μ sobre sigma, ou seja, 20.000 menos 10.000 sobre sigma, que é 1.500. 10 por 1.500 dá 6,6667. Ok? Só que a normal tem um problema. Quando você pega o Z maior, quando você vai... Deixa eu pegar aqui. Um gráfico, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu pegar um 4, o 4 já é bem para cá. Então, o 4, a área daqui até o 4 já dá quase 4,9, 4,98, alguma coisa assim. Então, acima de 5 já vai dar 100%. Então, ele vai pensar, né, de menos infinito até 5, ele já vai arredondar para 100%. Então, o nosso vai dar 5. Quando a gente jogar lá, Excel, ele vai dar um arredondamento, ele vai ficar assim. Perfeito? Você coloca lá, como é maior é 1 menos dist.normp.n, abre parênteses, 6,6667 ponto vírgula verdadeiro. Esse menos dist aqui vai dar 0. Desculpe, 1, vai dar 1. Vai dar 0 na resposta final. Vai dar 1. Aqui é 6,6667, tá? Tá errado aqui. Então, esse aqui é 100%, porque ele vai pegar do... Deixa eu voltar aqui. 6 vai estar mais ou menos aqui. Vai estar mais ou menos aqui. Então, ele já vai considerar lá do menos infinito até aqui, vai dar praticamente 100%. Então, por isso vai ficar 1 inteiro menos 1 inteiro, 0. Isso que ele considerou 0%, né? Ou seja, 0% de chance de um empréstimo ser maior do que 20 mil reais, maior ou igual a 20, empréstimo não, desculpa, depósito ser maior ou igual a 20 mil reais. Eu vou arrumar isso aqui só. A antepenúltima de hoje, né, a distribuição aqui quadrado. Então, vejam, muda bastante. Agora a gente tem uma variável aleatória x com distribuição que quadrado, que é o nome dessa letra grega, quadrado porque é elevado ao quadrado. E ela depende, o único parâmetro dela é o número de graus de liberdade que ela tem. Beleza? Então, esse ni, a gente chama de ni, tá? Ni é igual o mi, né? O mi é mu e o ni é nu, tá? O mi é esse aqui é o mi, cadê? O mi aqui, ó. Esse é o mi e esse é o ni. Tá? Então, basicamente, ela é uma soma de variáveis normal padrão ao quadrado, soma dos quadrados das vezes. Então, tem uma Z1 quadrado, mais Z2 quadrado, tem uma Zni quadrado, certo? Ou ni é o número de graus de liberdade, ou o número de variáveis aleatórias normal padrão ao quadrado. Essa é a FDP dela, mas é bem complexa. Aqui a gente não vai nem tentar calcular as integrais, fiquem tranquilos. A gente tem que a média ou a esperança daqui quadrado é o próprio número de graus de liberdade, que é o ni. A variância é 2 vezes o número de graus de liberdade, beleza?
Aqui a gente tem, vejam que tem uma função diferente, que ó, um tal maiúsculo, né? Esse aqui é o tal maiúsculo, tá, pessoal? De ni sobre 2. Essa é a função gama. E aí tem um problema, porque existe a função matemática gama, que é essa daqui, e existe a distribuição gama, que é estatística, que é diferente, tá? Mas a gente aqui é a função gama. A função gama é a função do fatorial. O que diz? Ó, a gama de R, desde que R seja um número inteiro, é o R menos 1 vezes a gama do R menos 1, certo? Então, aqui a gente pode generalizar, basicamente, se R for inteiro, aqui vale para qualquer R e aqui de baixo, né? Se o R for um número inteiro, então a gama de R é R menos 1 fatorial. Então, a gama de 2 é o 1 fatorial. A gama de 5 é o 4 fatorial. Beleza? E assim sucessivamente. Ok? Então, aqui, lógico que, né, a mesma ideia lá do fatorial é tirada daqui da função gama. É a função gama que justifica aquele fatorialzão lá. A gente trabalha lá em outras áreas. Vejam, o gráfico dela é como se fosse a normal, só que esticada um dos lados. Então, ela cresce rápido, como se fosse o crescimento normal. Aí ela pega, como se a gente pegasse, ela deveria decrescer aqui, mais ou menos, né? A gente pega esse daqui e estica lá no mais infinito. Então, ela tem um decrescimento bem mais suavizado do que o crescimento. Beleza? Então, como eu falei, as outras também, a F daqui a pouco, a gente vai ver, é muito parecido também com essa daqui, inclusive. A T de student é similar à normal, até porque a gente usa T para aproximar normal, certo? Então, essas últimas três, elas são muito, não muito parecidas, mas tem uma certa semelhança com a distribuição normal. A Q quadrado, por ser uma soma de variáveis aleatórias ao quadrado, soma do quadrado das variáveis aleatórias, ela não tem como ser negativa. Então, ela começa no zero, cresce até o seu máximo e decresce. Mais suave, certo? Quando a gente calcula, aí tem um problema no Excel, porque eu vou falar das funções, mas no Excel ele tem a Q quadrado, que daí é de zero até um certo ponto aqui, qualquer que a gente estabelece, e tem aqui quadrado CD, cauda direita. Então, essa aqui que está falando, quando você coloca a probabilidade na cauda direita, ele pega a partir do crítico para a direita, beleza? Quando só é aqui quadrado, é do menos, é igual a leitura da normal, do zero, nesse caso, até um ponto específico que a gente definiu. Na CD, que eu vou falar depois, é aqui quadrado, cauda direita. Então, a partir daqui, para mais infinito, tá? Quais são as aplicações que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar basicamente na parte de inferência. Então, quando a gente for calcular o quê? Intervalo de confiança, basicamente para variância ou desvio padrão, e na parte de teste de hipótese, a gente também vai utilizar aqui quadrado. Então, sempre que envolver, pessoal, algum tipo de análise da variância ou do desvio padrão, a gente vai utilizar a distribuição Q quadrado. Calcule intervalo de confiança para o desvio padrão, é a distribuição Q quadrado que vai ser utilizada. Calcule o teste de hipótese para a variância ser igual a tanto, vai ser aqui quadrado que vai ser utilizado. Então, a gente não vai ver muitas aplicações agora, igual a gente viu para a distribuição normal, certo? Porque ela tem a sua aplicação é mais focada na parte de inferência, que a gente vai ver depois da primeira prova, para a segunda prova, ok? Quais são as aplicações no Excel? Como que a gente vai utilizar a partir do Excel? Então, se for a probabilidade do Q quadrado ser menor que um crítico, então a gente tem que analisar o seguinte, ela é um pouquinho diferente a leitura também. A gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar para qual Z, a gente quer determinar, na verdade, esse aqui, ó. Qual é o Q quadrado com ni graus de liberdade que vai dar probabilidade igual a P. Então, a gente tem que entrar com a probabilidade, certo? Entrar com os graus de liberdade e a gente vai ter a inversa da Q quadrado. Então, a gente vai achar o o Q crítico, esse aqui é o Q crítico, que é o quê? Por que crítico? Porque ele separa as duas regiões, ele separa a área que a gente não quer da área que a gente quer. Então, ele é o crítico, a gente chama ele de crítico. Tá? Então, a gente vai perguntar, qual é o Q crítico que a probabilidade vale P, por exemplo? 10%. Qual é o Q crítico para 10%? Beleza? Então, a gente tem que colocar o quê? O Q crítico, né, Q quadrado crítico, ele vai ser a inversa da Q quadrado com P de probabilidade daqui e ni grau de liberdade. Dá para fazer igual a outra? Sim, dá, mas a gente não vai utilizar por enquanto essas aplicações. E aqui, para quando ele é menor, o Q quadrado menor que o Q crítico. Quando ele é maior,
mesma ideia, Qi quadrado maior que o Qi crítico, vai inverter a função. Aqui vai usar a cauda direita. Então, para quando ele é menor, vai ser a probabilidade de 0 até o Qi crítico. Quando é maior, vai ser a probabilidade do Qi crítico até mais infinito. Por isso que é cauda direita, CD cauda direita. Tá bom? Então, cauda direita. Sempre for maior, usa a cauda direita. Sempre for menor, usa só a Qi quadrado. Inv.Qi qua, abre parênteses, P, ponto e vírgula, Ni, fecha parênteses. Tá? Então, isso aqui dá para recorrer quando for fazer os exercícios, né? Eu acredito que a gente não vai ter nenhum exercício dessa forma assim. Como eu falei, a aplicação a gente vai ver mesmo lá na frente, na parte de inferência. Tá? Mas vamos ver, pegar aqui dois exemplos, eu vou resolver eles mesmo. Não precisa, não vou deixar tempo para vocês, só para mostrar a aplicação. Então, determinar os Qi quadrados críticos, certo? Ou seja, para o Qi quadrado Ni graus de liberdade, tais que, primeiro, quero saber qual é o Qi crítico com 3 graus de liberdade, que a probabilidade de Qi quadrado menor que ele seja igual a 97,5%. E o segundo, eu quero saber qual é o Qi quadrado crítico, onde a probabilidade do Qi quadrado ser maior que ele seja de 90%. Tá? Essa é a análise. Vamos lá, primeira coisa, aquilo que eu falei, só jogar, basicamente aqui é só jogar no Excel, né? Então a gente vai ter aqui, isso que eu estou falando, ó, aqui, eu sei que aqui tem 0,975 essa área, ou seja, essa área em azul é igual a 97,5%. Eu quero saber qual é esse Qi quadrado que divide 97,5% desses 2,5% restantes. Isso que eu estou perguntando, tá? Eu faço esse tipo de pergunta. Beleza? Ah, professor, dá para fazer o seguinte, colocar o Qi quadrado, colocar aqui o crítico e achar a probabilidade? Dá também, dá para fazer. Daí é sem o INV, né? É sem esse INV aqui. Sem o INV, tá? Mas depois a gente vê um caso assim. A nossa ideia aqui é descobrir quanto vale esse valor aqui. Então, a gente vai lá direto, ó. Já que é menor ou igual, é a primeira. Qi quadrado crítico é igual a inv.qiqua, abre parênteses, p, ponto e vírgula, ni. Quem que é p? É essa probabilidade que está aqui. Quem que é ni? É o número de graus de liberdade, nesse caso, 3. Então, nosso Qi quadrado, ó, aqui só substituindo para esse aqui, fica Qi quadrado de 3 graus de liberdade igual a inv.qiqua, abre parênteses, 0,975, melhor dizendo, ponto e vírgula 3, porque essa probabilidade, lembrando, é daqui, esse 3 é daqui, tá? Deixa eu fazer os círculos e apontamentos. Epa! Tá? Este 0,95 é daqui, e esse, deixa eu pegar de outra cor, né? Vermelho, colocar em vermelho. Este 3 daqui da fórmula é daqui, ó. Então, aqui, aí, isso aqui o Excel que vai dar. Esse valor aqui, se coloca essa função, ele vai dar esse valor aqui, ó, 9,3489. Ou seja, lembre-se, aqui é um Qi quadrado, esse aqui é o eixo dos Qi quadrados. Ele começa em 0, 0,1, 0,2, 0,3, 1, 1,1, 1,2, até o mais infinito. Então, essa distância aqui, daqui até o zero, é 9,3484. Beleza? Ou seja, se a gente pegar e colocar ali, ó, como que a gente pode fazer o inverso, né? Colocar probabilidade de Qi quadrado ser menor ou igual a 9,3484, isso aqui dá 0,975. É a mesma ideia. Qual é a probabilidade do Qi quadrado ser menor ou igual que 9,3484? Que é esse ponto aqui. 0,975. Beleza? Próximo, a letra B é o contrário, né? A letra B ele está falando, ó, qual a probabilidade do Qi quadrado ser maior ou igual a Qi quadrado de 10 graus de liberdade tem que ser igual a 90%. Então, ele está falando o seguinte, a partir do Qi quadrado de 10 graus de liberdade, daqui para mais infinito tem que ter 90%, ou 0,9. Eu quero saber qual é esse númerozinho aqui que divide 10% de 90%. Vai ficar assim. Quando é maior ou igual, lembra que eu falei, quando é maior ou igual, só troca para inv.qiqua.cd. Só isso que tem que fazer. Quando é maior ou igual, troca para CD, que é cauda direita.
tudo isso aqui, entre aspas, né, na verdade, cauda direita começaria daqui, né? Aqui é o ponto máximo, aqui para cá, cauda direita. Tá? Mas como ele tá, aqui tá 90%, ele tá jogando para cá. Mas é cauda direita, né? Ou pode pensar assim, cauda direita para probabilidade, né? Aqui a probabilidade tá na cauda direita. Então vai ficar Qi quadrado com 10 graus de liberdade igual a inv.qi com a ponto CD, abre parênteses, 0,9, que é esta probabilidade aqui, 10 graus de liberdade, que é o número de graus de liberdade. Vai dar 4,8952. Pô, professor, mas aqui você colocou, olha aqui, tá bem pertinho do 0, 4,8952. E no outro, deu o quê? Deu 9 só, ficou bem longe. Pessoal, essas curvas elas dependem muito do grau de liberdade. Quanto menor o grau de liberdade, mais ela está para a esquerda. Essa curva mais para a esquerda. Então, eu vou apagar, mas eu vou desenhar aqui. Quando a gente tem 1 ou 2 graus de liberdade, não me recordo agora, ela é assim só. Excluindo a parte negativa, né? Só para poder puxar. Ela começa daqui e decresce. Quando eu tenho, eu acho que é 1 ou 2 graus de liberdade. Aí, quando vai aumentando, ela começa a fazer assim, e vai indo. Conforme aumenta o número de graus de liberdade, ela vai se afastando aqui do zero, tá? Desculpe, grau de liberdade, ela vai fazer isso, ela vai formando, aumentando a sua barriga aqui, essa barriguinha. Não é que ela vai se afastando. Ela vai formando essa barriguinha aqui, essa montanha, vamos dizer assim. Beleza? Então já tá tudo aqui. Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo? Então, aquilo que eu já te falei, né? Qi quadrado deu 4,8652, que é isso aqui. Ou seja, esse Qi crítico é 4,8652. 4,8652 separa 10% de 90%. Seria a mesma coisa que eu perguntar aqui, ó. Probabilidade do meu Qi quadrado ser, desculpe, maior ou igual, aqui colocar menor ou igual. Deixa eu apagar. Ser maior ou igual a 4,8652. Essa pergunta é igual a 0,90. 90%. Beleza? Tudo bem? Todo mundo entendeu a sequência? Aqui eu dou a probabilidade, quero saber o valor do crítico, e aqui eu dei o crítico, quero saber o valor da probabilidade. Ok? A T de student. Então, a T, vejam como é a T. A T é uma divisão de uma variável aleatória normal, padrão, por uma variável aleatória Qi quadrada. Então, ela começa a complicar um pouco. Vejam como é a FDP dela. É a gama de Ni mais 1 sobre 2, dividido por raiz quadrada de π vezes Ni, vezes a gama de Ni sobre 2, que multiplica 1 mais T quadrado sobre Ni, elevado a menos Ni mais 1 sobre 2. É uma função absurda. Aqui a média dela é igual a zero. Sempre a média vai ser igual a zero. Desculpem. E a variância é o número de graus de liberdade dividido pelo número de graus de liberdade menos 2, desde que o número de graus de liberdade seja maior que 2, né? Se for 1, vai dar uma variância negativa, não faz sentido nenhum a variância negativa. A variância pode ser zero, tá? Mas não pode ser negativa. Se for 2, vai dar divisão por zero, não existe. Tem então ser 3 ou mais, ou apenas maior que 2 graus de liberdade. Beleza? Continuando aqui. Ó, ela é muito utilizada para aproximar a normal padrão. Vejam aqui. Só que ela é mais baixa e mais, vamos dizer assim, ela é mais gordinha aqui nas caudas. Então, ela é mais baixinha, ou seja, aqui no meio ela tem menos probabilidade porque ela reserva mais probabilidade para as caudas. Então, aqui está a normal padrão, ela cresce rápido e cresce. E aqui está a T de student. É muito similar ao sino, certo? Só que ela é mais baixinha. Quando o número de graus de liberdade tende a mais infinito, aí ela se compara, fica basicamente igual a normal padrão, tá? Mas aí o número de graus de liberdade tem que tender a mais infinito, né? Algo que a gente não vai trabalhar nunca. Ok? Novamente, dentro das distribuições, a gente vai utilizar ela para teste de hipótese e intervalo de confiança. E geralmente, quando a gente vai trabalhar com ela também, quando a gente for trabalhar com amostras, quando a gente parte para análise de amostra, né, a amostragem, quando a gente tem N menor que 30, o número de observações. Uma amostra de 8 observações. A gente vai usar T de student, a gente não vai utilizar normal. Mas os dados são aproximadamente normal, não interessa, a amostra é muito pequena, a gente usa T de student, beleza?
Outro caso que a gente vai usar TestStudent, quando a gente tem uma distribuição normal, né, ou melhor, um conjunto de dados que segue uma distribuição normal, porém a gente tem que calcular a média. Sempre que a gente tiver que calcular a média e o desvio padrão, a gente vai ter que usar a TestStudent. Beleza? Também teste de hipótese, coeficiente de correlação amostral e por aí vai. Né? Isso aqui, teste de hipótese, intervalo de confiança é depois da prova. O teste de hipótese para o coeficiente de correlação amostral é só na probabilidade estatística 2. Então, né, volta a ver TestStudent em Prob 2, tá? Aqui, como a gente vai aplicar no Excel. Então, no Excel, se eu tenho só simplesmente a probabilidade de T menor ou igual que um T crítico, que depende do grau de liberdade, certo? Eu vou só ter, posso achar, novamente, eu dou o valor da P, eu tenho que achar o T crítico. Então, vai ser inv.t do P, que é a probabilidade que eu estou colocando, e o número de graus de liberdade que está aqui. E se for maior, vai ficar só 1 menos P. Então, vejam, 1 menos está para dentro da probabilidade. Beleza? Porque aqui tem um probleminha, ela tem um probleminha que ela sempre pega o lado, se não me falha a memória, o lado direito. O lado direito, que a gente já vai ver o desenho. Mas ela faz uma inversão. Então, vejam que o 1 menos P veio dentro da probabilidade. Então, você quer saber qual é o crítico, né? Onde P é maior que esse crítico, que a probabilidade é 10%. Então, aqui eu tenho que colocar 90%, que é o exemplo que a gente vai fazer. Aqui. Primeiro, P menor que o T crítico de 5 graus de liberdade, igual a 0,05. E o outro maior que 8, onde a probabilidade é de 10%. Então, a gente vai no primeiro, normal. Tá aqui, ó. Eu tô falando que eu quero o T de 5 graus de liberdade. Tá aqui, certo? Aqui tem 5%. Os 5 primeiros por cento de probabilidade. Então, eu vou o quê? T de 5, tá aqui, ó. É inv.t, p, ponto vírgula v. Então, T de 5 é inv.t do 0,05, ponto vírgula 5. Da onde que é esse 5 aqui? Este 5 é daqui. E este outro 5 é daqui, né? Do graus de liberdade. Beleza? Então, vai ficar o quê? Vai ficar menos 2,0151. Menos 2, né? Aqui é 0, para a esquerda é negativo. Faz todo sentido. Esqueci de colocar aqui, tem que colocar um igual. Menos 2,0151. Já o segundo, ele está falando, ó, para 8 graus de liberdade, acima de 10%. É esse aqui, ó. Aqui tem 10%. Certo? Só que é a mesma coisa, ele pega daqui até aqui. Então, por isso que a gente tem que fazer 1 menos P, ou seja, 90%. Ele vai achar esse T crítico aqui. Então, vai ser o T de 8 igual a inv.t de 1 menos 10%, ou seja, 90%, ponto e vírgula 8. 8 porque são 8 graus de liberdade. Posso me perder na hora aqui. Continuando fazendo essa conta, ele vai dar 1,3968. Então, aqui é igual, acho que eu não coloquei, não. Aqui é igual a 1,3968. Beleza? Pode dar negativo? Deixa eu me lembrar. Pode, se eu colocar, por exemplo, aqui 0,9. Ele vai dar 0,9, vou falar que para cá tem 90%, então ele vai dar um valor negativo aqui. Beleza? Então, aqui, só lembrando, aqui tem 10%, 0,1 colocar. Fica tudo em decimais, né? 0,1 e aqui tem 0,9. No anterior, deixa eu só colocar aqui, eu acabei não arrumando. Aqui, esse daqui vale do menos 2,0151. Beleza? Aqui tem 0,05, aqui tem 0,95%. Beleza? Ok. Certo? E a última de hoje, já estamos se aproximando do final, a F de Snedeker. Vejam só a F. A F é divisão de duas variáveis aleatórias que quadrado. Então, é bem mais complexa. A FDP dela é gama de Ni1 mais Ni2 sobre 2, dividido por gama de Ni1 sobre 2, vezes gama de Ni2 sobre 2. Ni1 é o grau de liberdade da primeira variável aleatória, Q quadrado. Ni2 é o grau de liberdade da segunda variável aleatória, Q quadrado.
vezes Ni1 dividido por Ni2, elevado a Ni1 sobre 2, vezes a variável aleatória f, que é a da função f de Snedeker, elevado a Ni1 menos 2 sobre 2. Lembrando que tudo que é Ni, os Ni são constantes, né? São graus de liberdade, são constantes, são números inteiros, inclusive. Dividido por 1, a única que é variável é a nossa f aqui. Dividido por 1 mais Ni1 vezes f sobre Ni2, tudo isso elevado a Ni1 mais Ni2 sobre 2. Então é um negócio absurdo, né, de ficar se calculando. Vejam a média de desvio, a variância. A média, Ni2 dividido por Ni2 menos 2. A variância, 2 Ni2 ao quadrado, que multiplica Ni1 mais Ni2 menos 2, dividido por Ni1 vezes Ni2 menos 2 ao quadrado, vezes Ni2 menos 4. Então, até o cálculo da variância já é mais complicado também. Obviamente, a gente não vai nem chegar perto a calcular esses valores dessas funções. Não faz sentido algum a gente ficar perdendo tempo calculando a integral desse negócio gigante. Embora não seja tão difícil, aquilo que eu falei, não é tão difícil. Por quê? Ni1 e Ni2 são constantes, números inteiros, inclusive, então é fácil de calcular aqui, né? O que vai ficar complicado é só calcular essa integral aqui, que vai ser, né? Isso aqui tudo constante, vai para fora da integral. Isso aqui vai ter que ser integrado, calcular primitivo. Mas também eu acredito que vai ser divisão de potências da função f, da variável f, melhor dizendo, não vai ficar muito difícil. Aqui está o gravejo, como que é o gráfico. Ela é igualzinho o gráfico, já que é divisão de duas que quadrado, só que aqui quadrado, ela vamos dizer assim, ela sobe mais rápido e decai mais rápido. Ela é mais fechada, o pico dela. Essa aqui é mais suave, veja que ela cresce, ela começa a decrescer mais rápido, então ela tem um pico mais suave. Aqui a parte de cima dela, mais redondinha. Aqui quadrada é mais acentuada. Vou voltar aqui aqui quadrada. Tem uma face aqui. Não sei se vai dar para ver a diferença gritante. Não dá para ver muito porque os gráficos eu tirei do mesmo livro, mas ela é mais, aqui quadrada em geral, ela é mais, o pico dela é mais acentuado, mais agudo. E a F, como é uma divisão, ela é mais suave. É mais redondinha aqui, beleza? Novamente, o F, Ni1, Ni2 é o que separa essa probabilidade dessa probabilidade aqui. Beleza? A gente vai trabalhar com ela na nova análise da variância, tá? Principalmente em probabilidade 2 e análise de regressão, probabilidade 2 também. Não vamos ver, além de agora, de hoje, a gente não vai ver mais em probabilidade estatística 1, só probabilidade estatística 2. 99,99% de certeza. Beleza? Então, não precisa decorar nada dela aqui. A aplicação da F com o Excel. Então, mesma ideia. A gente coloca a probabilidade, a gente quer saber o crítico. Então, sempre que a gente colocar a probabilidade e perguntar qual é o valor crítico, a gente tem que usar a inversa da distribuição. Então, F crítico de Ni1, Ni2 igual a inv.f, cauda direita. Aqui, beleza? Cauda direita. E outro aqui também, cauda direita, a mesma conta. Dá certo os dois. Então, determinar os dois aqui, F, o crítico, eu quero saber o crítico com 6 e 10 graus de liberdade, que dê 1%. E o segundo, né, onde o F é maior. E o segundo, onde F menor e F maior, crítico com 13,5 graus de liberdade e 5%. Então, primeiro, menor, certo? Basicamente, eu quero colocar 1% aqui contra 99%. Qual é o F que separa? Vai ser o inv.f.cauda direita, CD, de 0,01, ponto e vírgula 6 graus de liberdade, que é o primeiro grau de liberdade, ponto e vírgula 10 graus de liberdade, que é o segundo grau de liberdade. Então, vejam, essa tabela, tanto a T quanto a F, aqui a T e a F, as tabelas já são também mais complexas, porque você vai ter uma tabela para cada probabilidade. Então, as destacadas gerais, né? Então, você vai ter uma tabela para 90%, uma tabela para 95%, uma tabela para 97%. E, às vezes, tem a tabela de 99%. Então, além de ter
A normal é uma única tabela só, é uma única tabela. Já para essas são várias tabelas. Por isso que é melhor ter o Excel, um software estatístico. Senão você ia ter que carregar várias tabelas para poder fazer as análises. Então, jogando essa função no Excel, a gente chega que esse daqui vale 5,3858. Beleza? Aqui que eu queria mostrar a diferença. Vamos ver, ó. Grave esse número, 5,3858. O próximo é a mesma ideia, só que maior, 3,5 e 5%. Então, mudou tudo. Então, basicamente, seria esse lado de cá, né? Fazendo o INV, mesma coisa, né? .f.cd não, desculpe, abre parênteses, a probabilidade, primeiro grau de liberdade, segundo grau de liberdade, 5%, 3 e 5, deu 5,4095. Tá aqui, ó, 5,4095. Deu menos, opa, aqui é 5 e não 4. 5,4095, um pouquinho maior que o de antes. Porque esse aqui estava para 1% e o outro tá para... Esse aqui é 5,38 e esse é 5,40. Certo? Só que esse é 5% de probabilidade. Por que é tão pouca essa distância? Por causa dos graus de liberdade. O valor, a diferença, os graus de liberdade influenciam muito no gráfico, certo? E nos valores das probabilidades, no valor dos F críticos. Então, embora a probabilidade de um é 5%, outro é 1%, deu valores próximos, por quê? Porque os graus de liberdade eram bem diferentes, né? Que deu 5,40 e o outro tinha dado 5,38.